Vamos dar início hoje a uma nova série de palavras em nossa igreja. É uma série de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, descobrindo a sua identidade em Cristo. Descobrindo a sua identidade em Cristo. Serão 4 domingos falando sobre a nossa identidade em Cristo. Você realmente, através desse material, viverá da parte de Deus algo tão precioso, algo tão especial. Você será a sua melhor versão. Você acredita nisso? Você será a sua melhor versão. Esse livro estará disponível no final do culto em nosso hall de entrada. Você pode estar adquirindo esse livro. Está com valor de distribuidor, apenas R$25. Muito barato. Você pode estar adquirindo no final do culto o livro que será a base desta série de palavras nesses 4 domingos. Alguém já comprou esse livro? Levanta a mão, quem comprou? Alguém já começou a ler? Alguém já leu tudo? Terminando, maravilha. Serão realmente domingos especiais. Digam aleluia. Então vamos falar nessa tarde sobre a nossa real identidade em Cristo. O fato é que só vamos descobrir a nossa identidade se realmente a gente se aproximar de Cristo, se a gente buscar e desenvolver intimidade com Jesus. Sempre que um homem se afasta de Deus, ele perde também a sua identidade. A nossa real identidade nós encontramos em Jesus, na pessoa bendita de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se eu declaro que eu estou em Jesus, se eu professo que eu estou em Jesus, a minha vida também precisa manifestar a vida de Jesus nessa terra. Tem uma frase famosa de Irineu Lyon, Irineu de Esmirna, que ele diz: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. E que presente especial, que privilégio que todos nós temos. Todos sabem, fomos feitos singularmente, consoante a imagem do próprio Deus. Você foi feito feitura de Cristo, criado no Senhor para grandes obras. E você bem sabe que você não é o que alguém diz que você é. E você não é aquilo que você pensa ser. Mas você é aquilo que Jesus, ele diz que você é. E o que nós somos? Quem realmente eu sou? Quem realmente você é? Ser aquilo que Deus te chamou para ser, fará de você cada vez mais forte. Mas não ser e não viver aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, te deixará mais fraco. Através de Paulo, eu aprendo muito a respeito disso. Paulo, ele sabia muito bem disso, e isso o fortaleceu grandemente. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10, diz assim: Paulo vai dizer: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Que maravilha! Como é bom a gente se inspirar em Paulo e ver que Paulo sabia quem ele era em Cristo, na pessoa de Jesus. Que geração é a nossa? É a geração Photoshop. É uma cópia mal feita desse mundo. Quais são as nossas referências? Quais são as suas inspirações? Eu vou além.
Quem você anda seguindo nas redes sociais? Em quem você está se inspirando? Quais são as suas referências? Famosos no futebol, no esporte em geral, influências digitais? Quais são as suas referências? Aonde você está olhando e se modelando? Quais são as suas inspirações? É importante você entender que você precisa ser você mesmo. Seja você. Quem é você? A pergunta que eu faço não é o que você faz, mas quem realmente é você. Eu não digo a sua profissão, eu não digo apenas o seu trabalho, as suas ocupações, mas quando eu pergunto isso, o que você pensa e o que é refletido de você? Quem é você? Quando eu vejo Paulo, eu vejo que Paulo tinha uma identidade clara. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 diz: porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você bem sabe que a sua identidade, ela vai gerar raízes muito profundas, pois o seu poder está na sua identidade. O seu poder está na sua identidade. Fala comigo: o meu poder está na minha identidade. Paulo vai dizer à igreja de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu sei quem eu sou, porque eu estou em Cristo. Eu sei quem eu sou, porque eu estou conectado com Jesus. E uma tarde como essa é uma tarde propícia para a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa identidade realmente bem resolvida. Eu quero falar com você sobre isso, sobre 6 princípios que são fundamentais em sua vida, para que você tenha uma identidade bem resolvida. O texto base está em aos Efésios, no capítulo 1. Aos Efésios, capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você tem que entender, você é abençoado. Eu vou repetir isso aqui. Você é uma pessoa abençoada. Não, me desculpa a minha empolgação em aumentar a minha voz, mas eu tenho que falar mais forte. Você é uma pessoa abençoada, pois a bênção de Deus está instalada em você. Você não será, você é uma pessoa abençoada. Então viva como quem tem e não como quem vai ter, pois a bênção de Deus está em você. Pois diz a Bíblia: quem tem Jesus tem tudo. Você é abençoado, porque Deus, Ele já te abençoou com as mais ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você vai andar com o seu tanque cheio, você vai rodar com o seu tanque cheio, não haverá falta de nada na sua vida, porque o seu foco está não naquilo que te falta, mas sim naquilo que te farta. Você é muito abençoado pelo Senhor. Ele tem abençoado a sua vida, abençoado a sua família. O favor de Deus está sobre você. Diga aleluia. Paulo vai dizer em aos Romanos, capítulo 8, versículo 37: mas em
todas as coisas. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bispo que eu sou, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso não é um positivismo barato desse mundo, é a verdade da palavra de Deus ao seu respeito. Você é alguém abençoado, você é uma pessoa abençoada. A bênção de Deus está em você, a bênção do Pai está sobre o seu cônjuge, a bênção do Pai está sobre os teus filhos, a bênção de Deus se manifesta sobre a sua descendência, sobre a sua geração. As bênçãos serão abundantes. Então vou profetizar mais forte isso aqui: essas bênçãos, elas vão transbordar. Vamos lá, alguém me ajuda. Essas bênçãos irão transbordar para a direita, para a esquerda, para a sua frente, atrás de você, para tudo que é lado. A bênção de Deus se manifestará. Diga aleluia. São bênçãos abundantes. É um Deus que te abençoa e te abençoa infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que você possa imaginar ou pensar. Olha para a sua vida e veja que você é alguém abençoado pelo Senhor. Eu estava no voo hoje de madrugada, vindo de Balneário Camboriú para Goiânia, e aí eu entrei assim no avião, me sentei, veio uma aeromoça. Eu conheço todo mundo já. E a aeromoça chegou e falou: bispo, e começou a puxar conversa. Eu olhei para ela e falei assim: eu estou muito cansado. E eu comecei a murmurar. Eu falei: eu não aguento mais avião, eu não aguento mais aeroporto, eu não aguento mais, eu estou cansado. Eu estou vendo num ritmo muito frenético, eu estou cansado, estou cansado, estou cansado. De repente, o Espírito Santo, ele falou comigo: tu se lembra que você orou pedindo isso? Ele falou comigo: você se lembra? Você lá em Taquaralto do Tocantins, olhando para o avião e dizendo: avião, me leva no Maranhão. Eu estou falando sério. O Espírito Santo me disse: você se lembra, meu filho, das promessas que tu andaria em um pássaro de ferro? Olha onde eu coloquei você. Na hora eu falei: meu Deus do céu, os benefícios do Senhor. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus, e eu tenho motivos de sobra para agradecer ao Senhor pelos seus feitos na minha vida. Sabe o que acontece? A gente vive a concretização de uma bênção e nossos olhos param de brilhar. Semana passada eu cheguei de viagem com a minha mãe de Londres. Eu já estive em Londres pregando outras vezes. Minha mãe, gente, a minha mãe, ela é a segunda mulher mais maravilhosa do mundo. A primeira é minha esposa agora. Mas a minha mãe, essa mulher tão incrível, tão maravilhosa, tão linda. Minha mãe é tão humilde, minha mãe é tão simples, ela é tão incrível. Minha mãe estava comigo andando em Londres, primeira viagem dela, sim, para a Europa, para um país. E a gente andava assim, no centro de Londres. Minha mãe parava, olhava assim num poste e dizia: filho, olha só que lindo. Eu falava: mãe, é um poste. Eu falei: nossa, mas é diferente. A gente andava assim, chegava no semáforo. Minha mãe: meu filho, olha aquele semáforo, filho. Eu falei: mãe, o que mais tem é semáforo no Brasil, mãe? Ela: não, parece que brilha mais forte aquela luz ali. Esse semáforo é diferente. Tudo para ela era assim. Ela andava comigo e ela estava completamente encantada. Ela estava dizendo: meu filho, que lindo, que maravilhoso, como é especial. Sabe, como foi precioso
viajar com a minha mãe e ver o brilho dos olhos da minha mãe. Você sabe disso, que você já orou muito para ter a geladeira que você tem, que você já orou muito para ter o carro que você tem. Você sabe disso. Você já orou muito para ter a casa que você tem. Você já orou muito para poder usufruir de coisas que você hoje usufrui. Você é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Vou falar mais alto. Você é uma pessoa abençoada pelo Senhor. E como isso é especial, como a gente pode ter uma identidade bem resolvida? Compreendendo no versículo 4 de aos Efésios capítulo 1, que vai ensinar assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você tem que entender, você é chamado, aleluia. Vou falar mais forte, você é chamado, e é um chamado especial. Antes de ser chamado para servir ou para liderar, você é chamado para ser separado, para ser santo. Deus te chamou para a santidade ao Senhor. Diga aleluia. Santo, ser esplêndido, belo, livre das contaminações, renunciando às vaidades dessa vida, à imoralidade da carne, e sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Ouça o que eu vou dizer. Eu não sei qual será o seu futuro, mas uma coisa eu sei: só terá felicidade de verdade quem encontrar um meio aqui de falar sim para o chamado de Deus na sua vida, para o propósito que Deus tem para você. Como ter uma identidade bem resolvida? Compreendendo que você é filho. Vou falar mais alto, você é filho, e você é filho amado do Pai. Versículo 5, parte A diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Eu vou tirar o blazer. Esquentou, mas dizem que quando o pregador tira o blazer, é que a unção desce. Recebe. Você é filho. Então, um cristão apostólico não tem orfandade. Um cristão apostólico não é órfão, é filho. Paternidade espiritual é fundamental para uma vida satisfeita, para uma vida frutífera. Não há nenhum espírito de orfandade na sua vida. Você é filho, aleluia. Não, eu vou gritar. Você é filho. Você é filho amado do seu Pai. Então descansar na verdade que o próprio Pai te chamou de filho, arranca de você qualquer tipo de vontade de se autoafirmar ou de se autovalidar para as pessoas. Você é filho. Nada é mais importante, nada é mais valioso do que ser filho. Você é mais que um título, você é mais que um negócio, você é mais que uma profissão, você é mais que uma empresa, você é mais que milhões na conta bancária. Você é filho. Aonde estão os filhos? Aleluia. Aonde estão os filhos? Vamos, aonde estão os filhos? Nós somos filhos. Alguém grita, diga eu. Pelo amor de Deus, grita, diga eu. Sou filho. Aleluia. Você sabe que Pai é o nome cristão para Deus. Pai é o nome cristão para Deus, porque você é filho. Você tem um
Pai, aleluia. Sabe, eu não consigo imaginar a Manuela, não consigo imaginar o Henrico chegando em mim falando assim: Pai, eu gostaria de marcar um horário com o Senhor. Eles são os meus filhos. Eu não consigo imaginar eu dizendo: Pai, eu gostaria de ter um gabinete com o Senhor, para poder sentar com o Senhor ouvir os meus problemas, as minhas lutas, as tempestades e mares bravios da minha vida, porque eu perdi, Pai, as roupas das minhas bonecas, e seja o que for. Eu não consigo imaginar a minha filha falando essas coisas para mim. Eu não consigo imaginar o Henrico, a Manu dizendo assim: Pai, a gente pode abraçar o Senhor. Eu vou dizer: pelo amor de Deus, abraça. Eu não consigo imaginar essas coisas, porque eles são filhos. E é importante saber que o filho sabe que aquilo que é do pai também é dele. O filho nem tem protocolo, não é uma lista rígida de regras do que pode ou não pode para o pai amar mais ou amar menos. O pai ama independente do que faz, deixou de fazer ou vai fazer. O amor do pai é incondicional pelo filho. Ele ama porque é filho. Se nós homens somos assim, imaginem o nosso Pai Celestial, o amor que Ele tem por você, o amor que Ele sente por você. Deixa eu falar uma coisa: os ouvidos do seu Pai estão abertos nessa tarde. Eu sei que tem gente aqui pedindo a Deus hoje uma bênção específica para essa semana. O seu Pai está ouvindo você, e o seu Pai usa um filho seu, que sou eu, para dizer isso. Receba essa bênção específica em nome de Jesus Cristo. A bênção do Pai que sobre a sua vida transportará. Diga aleluia. Diga: eu creio. Não, diga forte: eu creio. Como ter, bispo, uma identidade bem resolvida, sabendo que você tem propósito. Você tem o quê? Não pode ser melhor. Você tem o quê? Essa já é a minha quarta pregação de hoje. Eu vou para a quinta daqui a pouco. Eu quero que você diga mais forte, porque eu sei que você pode estar cansado, mas você sabe que eu também estou cansado. Mãos aos céus, bem alto. Se é para Ele, tem que ser o melhor. Eu nunca vou subir nesse altar e dar metade de mim. Vamos lá, você nunca vai entrar aqui e vai dar metade de você. Diga: eu tenho um propósito. Diga aleluia. Um propósito. Versículos 5 e 6. Obrigado, pastor Mauri. Obrigado por puxar. O senhor sempre puxa. Diz assim o texto: por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, aleluia, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você existe não só para consumir recursos naturais, você existe para fazer a diferença com a sua vida, porque existe um propósito de Deus através de você. Você é mais do que um corretor de imóveis, você é mais do que um empresário, você é mais do que um professor,
Você é mais do que um médico. Você é mais do que um advogado. Você é mais do que um dentista. Você é mais do que um engenheiro. Você é mais do que economista. Você é mais do que dona de casa. Você é mais do que isso. Existe um propósito de Deus através de você, para se cumprir, para se manifestar, para ser revelado. Ontem um amigo meu chegou em mim, e ele é dono de uma grande indústria, uma das maiores indústrias do sul do Brasil. Ele falou para mim assim: bispo, eu quero fazer uma proposta para você. Olhei para ele e falei: hã? Ele disse: por favor, sente aqui comigo, eu tenho uma proposta para fazer para você. Aí ele começou: bispo, muito do que eu tenho vivido, o senhor tem participação. Eu te ouvi, te escutei, segui suas direções, palavras foram sobre a minha vida liberadas, e eu devo muito a você. Eu te quero como meu sócio, porque eu senti de fazer isso. Eu preciso que o senhor aceite isso. Eu olhei para ele e falei: oh meu amado, eu também sinto te falar uma coisa para você. Ele: o que, bispo? Isso não é para mim, porque eu estou atento ao meu propósito. Eu estou preso ao meu propósito. Eu sou escravo do meu propósito. Eu sou servo do meu propósito. Ele virou para mim e disse assim, com essas palavras, isso ontem: qualquer pessoa no Brasil diria que é sortudo, bispo. Bispo, quem negaria isso? Quem rejeitaria isso? Eu olhei para ele com essas palavras, desse jeitinho, sem mais, sem menos. Eu falei: eu entendi meu propósito. Então você pode oferecer qualquer coisa. Eu estou completamente atento ao propósito de Deus para a minha vida. Aquilo que Deus, Ele quer fazer comigo. Sabe, gente, eu tenho propostas de negócios quase todos os dias. Quase todos os dias. Esse irmão que falou isso para mim ontem, ele disse para mim: você não vai colocar nenhum centavo, bispo, eu só quero ter você na minha vida. Eu falei: não, eu tenho um propósito. Eu estou completamente ligado ao meu propósito. Eu estou completamente preso ao meu propósito. Quando você sabe o propósito da sua vida, podem vir as propostas, podem vir os banquetes. Você está ligado ao seu propósito. Eu vou falar mais forte. Você está ligado ao seu propósito. Jesus se ateve ao seu propósito. Jesus se ateve à sua missão. Os discípulos completamente estavam ligados ao propósito de suas vidas. Vou dizer algo mais forte aqui. Abra as mãos com muita fé. Eu estou sentindo de falar isso aqui para alguém. Existe alguém que está aqui, que tem um propósito, para ser do reino de Deus mantenedor. Existe alguém que está aqui, que tem um propósito, para ser a coluna da obra de Deus nessa terra. Existe alguém aqui que tem um propósito, para investir na obra de Deus, para a expansão do reino de Deus nessa terra. Meu filho, se atente ao seu propósito. Se atente ao seu propósito. A missão que você tem, aquilo que Deus quer fazer por meio de você, aquilo que Deus quer manifestar através de você. Qual é o seu propósito? O que tem queimado no seu coração? O que tem ardido dentro de você? Qual é a missão da sua vida? Eu declaro em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, uma vez mais, o Espírito Santo, Ele manifesta a você aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer produzir, aquilo que Ele quer gerar através do propósito da sua vida. E se você crer, reage na medida que você crê nessa palavra.
se atente ao seu propósito. O propósito maior da sua vida é fazer a vontade de Deus, obedecer sua palavra de forma completa. E obedecer talvez é a parte mais difícil da vida cristã. Mas obediência é pacto que você faz, é aliança que você faz. Obediência ao Senhor. Gente, eu queria chamar a minha esposa aqui. E eu queria, compartilhar por alguns minutos, não vai dar tempo hoje, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na minha casa, o que Deus tem feito na minha família, o que Deus tem liberado sobre mim, sobre os meus. Eu queria compartilhar isso. É impossível em um culto como hoje fazer isso. Mas ouça uma coisa: no dia que eu me atentei para o meu propósito, Deus abriu as comportas dos céus. E Deus fez algo inexplicável na minha vida. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo compreender o que está acontecendo. A minha esposa está dizendo, esses dias lá em casa, é porque você tem uma varoa que jejuma, que ora, que busca. Ela fica dizendo o tempo todo para mim, é porque eu estou aqui de joelhos dobrados, Deus está fazendo, Deus está realizando, Ele está abençoando. Ouça uma coisa que eu vou dizer para você, irmãos, eu já vi favor de Deus, mas de um tempo para cá, é uma fonte que está jorrando, é inesgotável. Mas eu vou dizer algo, eu entendi que a bênção de Deus se manifesta sobre o sacerdote e transborda sobre os filhos. A bênção que está sobre a minha vida é a bênção que virá sobre a sua vida, pelo menos 100 vezes mais. É uma bênção que transbordará, é uma bênção que se manifestará. Sabe o que eu lembro? Eu lembro, pastor Leandro, eu lembro de quando eu queria ter um tempo com alguém. Eu me lembro do tempo, pastor Suete. Eu queria poder sentar com empresários, eu queria sentar com um político. Sabe o que aconteceu? Deus vira uma chave. Políticos, empresários querem almoçar comigo, querem ter um minuto comigo, querem ouvir uma direção, querem um conselho, querem uma oração da fé, querem só uma palavra. Eu que não tenho mais tempo. Sabe o que fazem? Bispo, nós queremos ter um momento contigo. Eu olho para isso, sabe o que eu vejo? Sempre que você está atento ao propósito da sua vida, você é fortalecido pelo Senhor. E aí, o de repente acontece na sua vida. Eu vou falar mais forte. O de repente se manifesta. Eu vou falar mais alto, alguém me ajuda? Meu batera, vamos lá. O de repente acontece. Eu vou ter que gritar. O de repente se manifesta. Haverá nesses dias o de repente de Deus sobre você. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. Ah, meu Deus, eu estou vendo essa semana. Bispo, eu entrei aqui como um gatinho que caiu da mudança. Meu filho, tu sairá daqui hoje como cara de leão. Prepare-se para aquilo que Deus vai manifestar sobre você. Oh, aleluia. Diga, eu creio. Estou terminando. Para que você tenha a tua identidade bem resolvida, saiba que você está perdoado. Versículo 7 ao 9 diz assim: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus.
a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Levante as mãos aos céus. Você foi perdoado pela graça, sem méritos, porque Cristo disse: Tetelestai, o preço foi completamente pago por você. Você foi perdoado, perdoado completamente, perdoado imediatamente. O perdão se manifestou, porque esta graça foi revelada sobre nós. Graça maravilhosa, graça que nos basta, graça que é suficiente, graça do Senhor. Diga aleluia por isso. Diga graça de Deus. Diga graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. E eu termino dizendo, para que você tenha a sua identidade bem resolvida, saiba que você tem destino. Você tem o quê? Não, diga forte, você tem o quê? Eu quero que você diga isso em alto e bom som para quem está perto de você, para pelo menos 3 pessoas. Diga, você tem destino. Diga, você tem destino. Não, vamos lá, não, libera essa palavra. Não, mas com cara de leão, pelo amor de Deus, vamos lá, diga isso. Você tem destino, aleluia. Você tem destino. Você tem destino. Hoje bem amanhã cedo, hoje bem cedinho, o Espírito do Senhor falou comigo. Quer ouvir o que Ele falou, sim ou não? Ele me disse assim: Pastor Mauri, Berto, ouça isso. Ele disse para mim: meu filho, eu estou te levando a um tempo nesta igreja que você será dispensável. O Senhor falou comigo hoje cedo: meu filho, eu estou te levantando nesses dias, e você será em sua igreja local alguém dispensável. Deus tem dito a mim, tem falado ao meu coração isso. Essa palavra não está sobre o bispo Rinaldo, sobre a bispa Cecília. Esta palavra está sobre os filhos e filhas desta igreja. Não, eu vou falar mais forte isso aqui. Esta palavra está sobre você. A unção não é que está sobre mim, a unção está sobre nós. Seja em uma segunda-feira, seja em um evento a cura, eu serei uma pessoa dispensável. Sabe por quê? Fala por quê? Porque nesses dias você entenderá o destino profético que Deus tem para você. Aquilo que Deus Ele quer fazer por meio de você. Alguém pode dizer: bispo, você não tem receio de falar isso? Não tem? Porque primeiro, a minha liderança só será por Deus aprovada quando os meus discípulos forem maiores do que eu. Há uma palavra sobre você, há uma profecia sobre você, a unção que está em mim sobre você, ela tem que ser dobrada. Se Deus me usa para curar pessoas, você será infinitamente mais usado pelo Senhor. Se Deus tem fluído de forma tão especial, se movido de forma especial através de mim, tu se prepare, o que Deus vai fazer através de você. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo. Eu já estou enxergando.
Deus liberando uma unção tão poderosa sobre a sua vida. E aquilo que era sepultura de missão, de projeto, de ministério, de propósito, agora será o trampolim para o maior tempo da sua vida. Voe como a águia, na força de um leão, corra como a corça. Algo novo Deus está fazendo. Diga aleluia, diga aleluia. Eu creio. Versículo 10 diz assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tudo é para Jesus e tudo é por Jesus. Tudo é sobre Ele. Então você não espalha, você une. Você não separa, você traz. Convergência em Cristo. Essa aqui é a missão da igreja no mundo. Aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.